Santo, Santo, Santo. Um louvor a Deus que revela a sua natureza mais profunda. O termo hebraico para santo aqui significa separado, inacessível. Eles estão o tempo todo dizendo separado, separado, inacessível, inacessível. O Deus misterioso que nós não podemos contemplar a face, porque Ele é inacessível, Ele é separado, Ele é puro, Ele é santo. No entanto, é possível haver um relacionamento porque o Senhor toma a iniciativa de prover o mediador. Senhor dos exércitos, um título para Jeová, utilizado mais de 50 vezes por Isaías e mais de 200 vezes no Antigo Testamento, significando que ele é o libertador rodeado de exércitos com poderes celestiais. Glória é aquele aspecto do caráter de Deus que enfatiza sua grandeza e autoridade. Que imagem poética que Isaías está contemplando. Ele diz que não ouviu, ele diz que ele viu com seus próprios olhos. No ano em que morreu o rei Uzias. Que rei foi esse? Morreu o rei Uzias. A data normalmente atribuída à sua morte é 740 a.C. A história de Uzias se encontra em 2 Reis e 2 Crônicas. Ele diz: eu vi ao Senhor. João afirma que nenhum ser humano jamais viu a Deus. João capítulo 1, verso 18. Conforme João 12:41, Isaías viu a glória de Cristo e Jeová, assim como Moisés. Isso que ele está vendo, meu irmão, não é a face de Deus, é somente a glória de Cristo. A mesma glória que Moisés contemplou lá no Monte Sinai, quando eles saem do Egito e eles estão caminhando para a terra prometida e o monte começa a fumegar, trovões, relâmpagos e vozes de anjos naquele monte, uma voz de fogo, de trovão muito forte. Quando Moisés contempla aquela glória, uma glória que invade o seu rosto, coloca um pano sobre o rosto de Moisés e era tanta glória que o rosto de Moisés iluminava. Veja você lá em Isaías 33, 19 a 23 e também em 34, Isaías não, Êxodo 33, 19 a 23, 34, 6 a 7. A palavra aqui usada para Senhor é Adonai. Eu falei Elohim, né? É Adonai. Kadosh, Kadosh. É Adonai. Que significa Senhor e amo supremo. Aleluia. E os umbrais da porta, verso 4, se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Verso 5. Então disse eu, Isaías disse, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Começou a morrer, começou a fulminar, porque a glória, a pureza, a santidade era tanta que a materialidade humana não poderia compreender o transcendental, o metafísico
e o espiritual. Homem de lábios impuros, homem profano, homem pecador, viu a glória do Rei. Ai de mim, tendo anunciado 6 ais no capítulo 5, o profeta acrescenta um 7º contra ele mesmo na qualidade de representante de uma nação desobediente. Eles têm impuros lábios, uma natureza impura que se expressa por enunciação inapropriada. Está aqui. Olha só, por exemplo, o verso 18. Ai dos que puxam pela iniquidade, do capítulo 5 de Isaías, com cordas de vaidade e pelo pecado, como se fosse com cordas de carros. Ele está falando da nação. O verso 20 do capítulo 5 diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Olha só a profanação e o pecado daquela nação de Israel, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. 21. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Ai! 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 Tem um ponto de exclamação, não é qualquer ai. É aquele ai estridente. Ai! Coitado, miserável, pobre, cego, nu. Lá de Apocalipse. A igreja de Laodiceia. Miserável. Ai dos que são poderosos, 22, para beber vinho, e homens forçosos para misturar bebida forte. 23. Ai dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. Mas agora, no capítulo 6, ele não está dizendo ai contra a nação, ele está dizendo ai contra ele mesmo. Ele diz ai de mim. Ai de mim. Estou morrendo. Estou perecendo, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Isto é, parte do simbolismo da visão. Isaías não foi tocado fisicamente, tocou a minha boca, foi tirada, literalmente cortada. Um ser humano pecador na presença de Deus Santo é condenado. Mas Deus toma a iniciativa de oferecer expiação, purificação, porque Isaías estava contrito.